Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura inclusiva de hoje será o discurso de Sêneca, intitulado Da Tranquilidade da Alma, do capítulo 11 ao 15. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso. 11. Meu discurso se dirige aos imperfeitos, aos medíocres e doentes, não ao sábio. Este não deve andar timidamente nem de modo vacilante, já que tem tanta confiança em si que não receia ir ao encontro do destino, ao qual não fará nenhuma concessão. Nem tem por que temê-lo, porque não apenas os escravos, as posses, a dignidade, até o seu corpo, os olhos e as mãos com tudo o que faça a vida mais agradável, e até a si próprio, tudo está entre as coisas precárias. Tem consciência de que a vida é algo que lhe foi dado de empréstimo e, por isso, sujeita à restituição, sem tristeza quando lhe for reclamada. Não perde a autoestima por saber que não é dono de si. Ao contrário, faz tudo tão diligentemente, tão cuidadosamente, quanto um homem religioso e santo guarda o que lhe é confiado. E, quando coagido a devolver, não se queixa da sorte e diz: obrigado pelo que tive e utilizei. Eu cultivei teus bens com grande esforço, mas, já que ordenas, cedo e devolvo agradecido e de bom grado. Se ainda queres que eu tenha algo teu, eu o guardarei. Se decidires o contrário, eu te entrego a prata, a casa e a minha família. Devolvo-te tudo. Se a natureza reclama suas dádivas, já que foi ela primeiro que nos deu, eu diria: recebe esta alma melhor do que quando a concedeste. Não sou evasivo, nem fujo. Acolha pronta e acabada de quem a recebeu. Leva-a. Retornar de onde se veio. Qual é o problema disso? Mal vive aquele que não sabe morrer bem. Assim, pois, primeiro deve-se diminuir o valor disto e situar a vida na categoria de coisa descartável. Odiamos os gladiadores, como dizia Cícero, se desejam conservar a vida de qualquer forma. No entanto, nós os aplaudimos se demonstram desprezo por ela. Saibas que o mesmo ocorre conosco. Com frequência, a causa do morrer é o medo da morte. O destino que se diverte conosco diz: por que hei de te conservar, animal ruim e covarde? Tu serás mais ferido e golpeado por não saberes receber os golpes. Porém, tu viverás mais tempo e morrerás mais rapidamente se esperares o ferro sem desviar a cabeça, nem te protegeres com as mãos, mas o receberes amistosamente. Aquele que teme a morte nunca fará nada com dignidade. Porém, aquele que sabe estar à sorte decidida desde quando foi concebido, vive em conformidade com o determinado e o procurará com a mesma fortaleza de alma, de modo que nada ocorra a partir disso que seja imprevisto. Considerando o que quer que possa ocorrer no futuro, suavizará o ímpeto de todos os males, porque para os que estão preparados e esperando, não trazem nada de novo. Vêm graves apenas para os que estão descuidados e esperam apenas coisas felizes. Existe a doença, o cativeiro, a ruína ou o fogo. Nenhuma dessas coisas é surpresa. Eu sabia em que tumultuosa hospedaria a natureza me enclausurou. Muitas vezes houve lamento na minha vizinhança. Muitas vezes, na frente da minha porta, tochas e archotes precederam exéquias prematuras. Frequentemente, soa ao meu lado o fragor de um edifício que desmorona. A noite levou a muitos daqueles que o fórum, a cúria, o discurso uniram a mim, e as mãos, que estavam unidas pela amizade, foram separadas pela morte. Então vou me admirar quando, porventura, os perigos me atinjam, aqueles que sempre me rondam. Grande parte dos homens não pensa sobre a tempestade ao embarcar. Nunca me envergonharei de citar uma sentença boa de um mau autor. Publílio,
Mais veemente que os gênios trágicos e cômicos, sempre que deixava as mímicas ineptas e as palavras chulas destinadas aos espectadores, entre muitas outras coisas mais fortes, dizia isto: o que pode ferir a alguém, pode ferir a qualquer um. Se essa sentença for avaliada no seu significado pleno, considerando todos os males, embora livre deles, mas também sujeito aos mesmos, seja precavido, já que não resta tempo quando o perigo chega. Eu não pensava que isto iria acontecer. Nunca acreditaria que isso aconteceria um dia. Ora, por que não? Quais são as riquezas que a miséria, a fome e a mendicância não alcançam? Qual dignidade com sua toga pretexta, seu bastão augural e calçados patrícios não é acompanhada de sordidez, acusações públicas, mil máculas e o extremo desprezo? Que reino existe cuja ruína não esteja preparada além da degradação do tirano e do carrasco? Não é necessário um grande intervalo de tempo, mas poucas horas bastam para se ir do trono até os pés do dominador. Sei, portanto, que toda condição é variável e o que quer que caia sobre o outro pode também ocorrer a ti. És rico, mas por acaso mais do que Pompeu? A ele, quando Gaio, seu antigo parente e novo hóspede, lhe abriu a casa de César para fechar a sua, faltou pão e água. E ele, que possuía tantos rios que nasciam e morriam em seus domínios, mendigou água da chuva. Passou fome e sede no palácio desse parente. Enquanto isso, seu herdeiro lhe preparava funerais públicos. Tu que desfrutastes das maiores honras, por acaso foram tão grandes ou tão inesperadas ou tão universais quanto as de Sejano? Pois no mesmo dia em que o Senado o acompanhou, o povo o esquartejou. Daquele a quem tanto os deuses quanto os homens haviam concedido tudo o que se pudesse querer, nada sobrou para que o carrasco pudesse recolher. És rei? Oxalá não sejas como Creso, que mandou acender e viu extinguir-se a sua própria fogueira, e sobreviveu não apenas ao seu reino, mas também à sua própria morte. Não te enviarei a Jugurta, a quem o povo romano, no transcurso de um único ano, temeu e viu prisioneiro. Não se viu Ptolomeu, rei da África, nem Mitrídates, rei da Armênia, presos entre os guardas de Gaio. Um foi mandado para o exílio, o outro optou por melhor destino. Em meio a tantas subidas e descidas contínuas das coisas, se não tens ideia de tudo quanto pode acontecer no futuro, darás força para o que age contra ti. Por outro lado, poderás desarmá-las, se fores tu a vê-las antes. 12. Em vista disso, não devemos trabalhar para coisas inúteis, nem por motivos inúteis. Isto é, não devemos desejar o que não podemos conseguir. Ou, se o conseguimos, que não compreendamos muito tarde e com vergonha a inutilidade dos nossos desejos. Ou seja, que o trabalho não seja indigno nem desagradável e sem efeito, ou que o efeito do trabalho seja indigno. Quase sempre, a tristeza advém a partir disso, seja por causa do fracasso, seja pelo resultado vergonhoso. É preciso diminuir as idas e vindas, às quais se entregam grande parte dos homens que perambulam por casas, teatros e mercados, intrometendo-se nos negócios alheios, como se estivessem sempre ocupados. Se perguntas a alguém ao sair de casa: aonde vais? Qual o teu destino? Ele te responderá: por Hércules, não sei, mas verei algumas pessoas, farei alguma coisa. Vagam sem propósito, buscando alguma ocupação. Não fazem o que tinha proposto, mas o que se apresenta naquele momento. O percurso deles é sem proveito, igual à formiga que sobe e desce pela árvore, indo até o ponto mais alto e descendo para a base do tronco, sem nada a produzir.
Muitos conduzem a sua vida de modo semelhante. Deles, não sem razão, alguém diria que são de uma inércia inquieta. Terias pena de alguns que correm como se fossem apagar um incêndio. Até mesmo atropelam os que encontram e se precipitam sobre os demais. Para onde se dirigem? Correm para saudar alguém que não lhes responderá, ou para acompanhar os funerais de algum homem desconhecido, ou assistir à solenidade de qualquer especialista em novas núpcias, ou escoltar uma liteira, levando-a por muitos lugares. Depois, em casa, quando voltam exauridos por nada, juram não saber por que saíram, onde foram, para no dia seguinte errarem pelos mesmos descaminhos. Assim, todo trabalho tem um objetivo, tem algo em vista. Não é uma atividade válida que move os inquietos, mas como os loucos são as falsas imagens das coisas que os movem, pois nem esses se movem sem alguma esperança. Por isso os prende a aparência de alguma coisa cuja inutilidade a mente decrépita não apreende. Do mesmo modo, acontece a cada um desses que, para aumentar a multidão, circulam pela cidade em causas vãs e levianas, nada tendo no que trabalhar, saem de casa ao nascer do sol, depois de terem, sem resposta, batido à porta e saudado aos escravos porteiros. Ninguém é mais difícil do que a eles de serem encontrados em casa. Desse mal depende ou se origina aquele vício odioso, o de ouvir e investigar os segredos públicos, inteirando-se de muitas coisas perigosas de divulgar e até mesmo de ouvir. 13. Penso que Demócrito professa tal doutrina quando diz: quem quiser viver tranquilamente, não faça muitas coisas nem particulares nem públicas. Claro que se referia às coisas desnecessárias, pois, se são úteis, tanto privada quanto publicamente, não apenas muitas, mas inúmeras devem ser feitas. No entanto, quando nenhum dever obriga, devemos restringir nossas ações. Quem faz muitas coisas com frequência, coloca-se sob o poder do destino. O mais seguro é provocá-lo raramente. Ao contrário, pensar sempre sobre ele e nada esperar de sua fidelidade. Navegarei, a não ser que aconteça alguma coisa. Serei pretor, a não ser que algo o impeça. A negociação será bem-sucedida, a não ser que algo intervenha. É por isso que dizemos que nada acontece contra a vontade para o sábio. Não eximimos dos azares da vida, e sim dos erros. Assim, se as coisas não acontecem como ele quis, ao menos não fugiram de sua previsão. O que se prevê é que há sempre algo por vir que poderia criar obstáculos para a realização de nossos propósitos. Certamente o pesar causado por uma decepção é bem menor quando o sucesso não foi previsto com antecipação e plena segurança. 14. Devemos também ter flexibilidade e não nos entregarmos obstinadamente às nossas decisões, de maneira que possamos transitar para aquilo que o acaso traz. Não temamos a mudança nos projetos e nas situações, de modo que a leviandade, inimigo vício da quietude, não nos surpreenda. Certamente, a obstinação perturba, pois frequentemente o destino lhe extorque algo. Por sua vez, a leviandade é muito mais grave, pois nunca se fixa em coisa nenhuma. Esses dois defeitos perturbam a tranquilidade, porque de um lado opõem-se à mudança e de outro nada toleram. Certamente a alma deve ser resguardada de todas as coisas externas. Confia em ti, alegra-te contigo, afasta-te o quanto pode das coisas alheias, dedica-te a ti mesmo. Não te sensibilizes com prejuízos materiais. Enfim, procura interpretar com benevolência os fatos adversos. Anunciado o naufrágio, o nosso Zenão, quando ouviu que todas as suas coisas estavam submersas, disse:
A sorte me manda filosofar de modo mais desprendido. Quando o tirano ameaçava de morte o filósofo Teodoro e de deixá-lo sem sepultura, ele perguntou: Tens como o que te alegrar? Pois meu sangue está em teu poder. Mas, no que diz respeito à sepultura, és um tolo se pensas que me interessa se vou apodrecer sobre ou debaixo da terra. Júlio Cano, homem grande entre os primeiros, cuja admiração não há de contestar quem nasceu no nosso século, após ter discutido com Gaio, ao sair comentou com o novo Falaride: Para que não te iludas com vã esperança, mandei que te conduzissem à execução. Ao que ele replicou: Eu te agradeço, ótimo príncipe. O que ele sentia, não tenho certeza, pois me ocorrem muitas coisas. Quis ofender o príncipe e mostrar quão grande era a sua crueldade, já que depois dela a morte seria um benefício, ou jogou-lhe no rosto sua costumeira demência, pois lhe agradeciam aqueles cujos filhos havia assassinado e cujos bens havia roubado, ou aceitava livremente a morte como se fosse a liberdade. O que quer que seja, respondeu com grande alma. Poderia ser dito que, depois disso, Gaio poderia deixar que ele vivesse. Cano não pressentiu isso. A fidelidade de Gaio a tais ordens era famosa. Acreditas, pois, que os 10 dias anteriores ao seu suplício passaram com alguma preocupação? É difícil de acreditar nas coisas que aquele homem disse, no que fez e na tranquilidade que manteve. Jogava xadrez quando o centurião que buscava o grupo de condenados ordenou que também o tirassem. Chamado, contou as suas pedras e disse ao seu companheiro: Veja, não minta depois da minha morte que tu vencestes. Então, acenando ao centurião, disse: Tu serás testemunha de que estou ganhando por um ponto. Pensas que Cano se importava com aquele tabuleiro? Ele zombava de seu carrasco. Aos amigos que estavam tristes por perder tal homem, disse: Por que estão tristes? Vocês questionam se as almas são imortais? Eu já saberei. Não deixou de investigar a verdade no seu próprio fim e fez de sua morte uma questão. Aquele seu filósofo o acompanhava. Quando já estavam próximos do túmulo em que cotidianamente se fazia sacrifício a César, nosso Deus, lhe perguntou: Cano, em que estás pensando agora? Ou o que está na tua mente? Eu me propus, respondeu Cano, a observar se naquele velocíssimo momento sente-se a alma expirar, e prometeu que, se descobrisse, voltaria aos amigos e lhe indicaria o estado das almas. Eis a tranquilidade em meio à tempestade. Eis uma alma digna da eternidade, que chama o seu destino de prova da verdade, que no último momento interroga a sua alma, que exala e aprende não apenas no momento da morte, mas a partir da própria morte. Ninguém filosofou por mais tempo. Tão grande homem não será esquecido nunca. Sim, iremos louvar teu nome pelas gerações futuras. Tu, vítima ilustre, patrimônio imortal, em meio às calamidades promovidas por Gaio. 15. Mas em nada interessam as causas da tristeza particular, já que, às vezes, nos ocupa o ódio pelo gênero humano quando se pensa quão rara é a simplicidade, quão desconhecida é a inocência e como raramente, salvo algum interesse, permanece a fidelidade. Dessa forma, faz-se presente a maldade interessada nos lucros e danos, impulsionada pela ambição que não se contém em seus limites. Então a alma penetra na escuridão, porque diante da falência das virtudes, das quais nada mais se espera, já que não as possui, só lhe resta penetrar nas trevas. Diante disso, devemos nos esforçar para que todos os vícios nos pareçam não como odiosos, mas como ridículos, e imitar antes Demócrito que a Heráclito. Este, sempre que se encontrava em público, chorava. Aquele
Ria. Tudo o que fazemos a um parecia misérias, a outros idiotices. Deve-se, pois, aceitar todas as coisas e suportá-las com bom humor. É mais adequado à natureza humana rir que lamentar a vida. Além do mais, serve melhor ao gênero humano que dele ri do que quem o deplora. Aquele que ri tem alguma esperança. Porém, aquele que chora estupidamente não espera que possa se corrigir. Enfim, quem contempla o conjunto da realidade humana demonstra ter maior grandeza de alma ao não conter o riso do que quem não consegue reter as lágrimas. Simplesmente deixa-se levar por leve emoção, já que nada de grandioso, sério ou digno de lástima se faz presente nas falsas aparências. Que cada um reflita sobre o porquê de estarmos tristes ou alegres e saberá que a verdade é o que Byron dizia: nem todos os negócios dos homens são semelhantes nos seus princípios, nem a vida deles é mais santa ou severa do que quando foram concebidos. Mas é bastante aceitar placidamente os costumes públicos e os vícios humanos sem cair no riso ou em lágrimas, porque se atormentar com os males alheios é uma eterna miséria, e se deleitar com tais males é um prazer desumano. Assim, é inútil chorar porque alguém enterra o seu filho ou ficar entristecido. Convém-se conduzir de tal modo que, em teus próprios males, deis a dor o quanto a natureza pede, não o quanto os costumes cobram. De fato, muitos derramam lágrimas por simples ostentação, uma vez que mantêm olhos secos sempre que o espectador se vai, julgando ser torpe não fazê-lo, quando todos o fazem. Tão profundamente se fixou este mal de estar dependente da opinião alheia, que simula até uma coisa tão simples como a dor.